eu falando de energia, uma coisa que eu queria falar. Ótimo. Antes de ver esse insight, eu não falei. O que está acontecendo, que é legal a gente analisar? Falando de energia, qual a nossa principal fonte de energia? Eu falaria alimentação. Nem a pau. Oxigênio. Porque quanto tempo tu fica sem comer? Teu corpo estoca, né? Já ouviu falar aquelas, né? Termos viver de luz e tal, né? Aham. Tu acha que é possível? Acho que dá pra ficar bom nisso. Um bom tempo, né? Aham. Mas assim, vamos pegar um retiro de 21 dias de jejum. O que está acontecendo ali nesse jejum de 21 dias? Uma premissa é que você só pode participar disso aí se você seguir algumas regras. Uma delas é pegar sol no mínimo 1 hora, 2 por dia. O sol vai muito além de vitamina D. O sol é fonte de muitos nutrientes, de muitas coisas que acontecem, de produção de energia mesmo. Então, quais são as principais fontes de energia do nosso corpo, né? Para nós. Aqui a gente pode ficar menos tempo é oxigênio. Mas, queira ou não, o oxigênio depende do sol. Então, a fonte primeira de energia, sol. Né? Sem sombra de dúvidas, a primeira fonte de energia é sol. Mas eu posso ficar um tempo sem pegar sol direto na pele, porque bate ali e entra em mim. Né? Tá entrando os raios solares aqui. Mesmo num dia nublado, eu tenho lá 5.000 na medição de lux, né? Aqui interno, mesmo com a melhor luz que eu tiver, eu vou estar com 500, 600, 800, né? Lá fora. Então, não é questão necessariamente de ter um dia limpo para dizer que peguei sol. Só se expor aos raios solares. A principal fonte de energia vem do sol. Mas é que eu fico menos tempo sem oxigênio. Então, pensando assim, o que a gente deveria dar primeira importância? Oxigênio. Depois a gente vai pensar em o sono. O sono é uma forma de repor energia. A gente se carrega de chi, sono e meditação. Sol, pé na terra. Grounding, né? Botar os pés na terra também a gente absorve chi, que é energia vital. Isso não é mais holístico, tá? Não, já é científico. Sim, se tu botar os pés na grama com um aparelho que mede variabilidade da frequência cardíaca, ele muda imediatamente. Botou o pé na grama, já muda. Que doideira. Porque é energia, né? É positivo, negativo, tudo no universo assim, aquele yin yang, né? Famoso, positivo, tudo se manifesta na dualidade. Só existe o plano físico por causa da dualidade. Né? Então, positivo, negativo, dia, noite, né? Todo esse aspecto. E a respiração é esse pêndulo. Inspira, expira. Positivo, negativo, o tempo todo. É o ritmo corporal mais constante que existe, é a respiração. O estudo de janeiro do ano passado mostrou que ela arrasta todos os outros ritmos corporais. Principalmente quando a gente está dormindo. Então, se o teu ritmo de respiração está acelerado durante o sono, todos os outros ritmos corporais estão sendo arrastados pelo ritmo da respiração. Aí, então, o que a gente deveria pensar, né? Sol, pé na terra, respiração. Esse deveria ser as minhas prioridades. Sono, né? E o último é o alimento, porque é o que eu posso ficar mais tempo sem. Sem sono, a partir do 5º dia, a pessoa começa a alucinar. Ela perde conexão com a realidade, ela não sabe mais o que é realidade. A partir do 9º, 10º dia, pouquíssimas pessoas sobreviveriam. Então, é uma forma de se abastecer de energia. E volta com sequela, se sobreviver, volta com sequelas irreparáveis. Uhum. Então, na ordem da prioridade, o alimento é o último. É porque a gente está tão indoor, tão fechado, que a gente não está direito botando o pé na terra, não está respirando direito, não está pegando o sol direito, não está dormindo direito, os números de insônia só crescem. E aí a gente recorre para a última fonte de energia de forma descontrolada. Faz sentido porque só aumenta a obesidade e coisa, porque a gente não está absorvendo energia das fontes que são mais abundantes e totalmente de graça, sol, pé na terra, respiração. Essas que são as principais fontes de energia, que são gratuitas, a gente não está usando direito. A gente desconta tudo na comida. Cara, faz muito sentido isso. a gente, o ancestral, o ser humano, né? O cenário que a gente evoluiu, a gente tava sempre com o pé no chão, a gente tava sempre tomando sol, dormindo bem, porque não tinha o que fazer de noite. E aí, claro, a gente ia atrás de comida e tal, mas realmente a comida meio que faz parte ali de todas essas coisas, né? Todo o resto era o nosso dia a dia. Sim, com certeza. Tipo, sim, hoje fazendo muitas coisas, se a gente fosse, talvez como alguns 1000 anos atrás, a gente era mais contemplativo. Não existia essa história de trabalhar, né? Isso não existia. Tu tinha que, por exemplo, em tribos indígenas tu vai hoje e chove, eles não vão fazer nada. Aí tu vai dizer, como assim não vão fazer nada? Sim, tá chovendo. Vou fazer o quê?
Entende? Então são coisas do tipo assim, hoje o mundo é muito acelerado. A gente criou uma rotina que tá nos adoecendo. Primeiro que é pelo excesso do fazer. Segundo que a gente está muito indoor, quase não tem mais contato com a natureza, a maior parte das pessoas. Como é que tu vai ter saúde? Então assim, bom, agora dentro dessa situação... Cara, desculpa te interromper, mas será que é por isso que quando tá aquele dia chovendo, meio nebuloso, assim, dá vontade de ficar de boinha? Porque era o que nossos ancestrais faziam. Então a gente está negando as principais fontes de energia e descontando tudo na comida, né? Então a gente olha, é muito comum assim, tá faltando energia, tá com isso, tem que suplementar aquilo, tem que suplementar aquilo. Legal, se teu corpo está intoxicado, você não está eliminando toxina porque respira mal, uma vez que 70% das toxinas saem pela respiração, se você respira mal, você está intoxicado. Como é que a célula vai absorver os nutrientes se ela está cheia de toxinas ao redor? Quanta gente não está gastando muita grana todo mês aí em suplementos e vitaminas e coisa e tá tudo inflamado, o corpo não vai absorver. É que nem o café, o efeito do café. Simples de a gente até fazer essa relação. A adenosina, né? Que é o sleeping pressure. Pela adenosina. Se você toma o café, ele não te dá energia. Ele vai inibir, né, a adenosina. Ou seja, você vai passar o sintoma do cansaço, você vai mascarar o cansaço, a pressão do sono, e aí isso você vai ficando viciado cada vez mais, isso vai atrapalhar o sono e por aí vai, todo esse efeito. Mesma coisa, a toxina acaba criando uma camada que o teu corpo não absorve direito os nutrientes. E daqui a pouco a pessoa está gastando uma fortuna todo mês ali em suplementos, em coisas, e o corpo não está nem absorvendo. Como que a gente pode fazer essa análise também? Eu gosto de trazer análise que é mais fácil de compreender. Eu tenho um aquário, e aí eu tenho 10 peixes lá e eu amo muito esses peixes. Eu gasto 50 mil reais por mês em alimento para os peixes, dou o melhor alimento importado lá, não sei o quê. E eu, um dia, não percebo que o filtro estragou. O que vai acontecer depois de alguns dias? Os peixes vão morrer intoxicados pelas próprias fezes, Entende? É a mesma coisa. Tipo assim, tô ingerindo um monte de nutrientes, uma alimentação super saudável, mas não tô eliminando as toxinas direito, que é principalmente pelo sistema respiratório. O corpo não vai absorver. Cara, isso é mind-blowing, assim, né? É meio que abrir uma cortina, assim, de como que a gente tá vivendo a nossa vida. Exatamente. Pra mim foi exatamente assim. Eu mudei totalmente de estilo de vida depois que eu comecei com isso. Foi a yoga que me trouxe esse insight, né? Porque eu sempre pratiquei muito esporte. Pesava 25 quilos a mais, então ia pra academia, tinha um perfil de malhar mais assim. Hoje, pra mim, isso não faz sentido. Ter um corpo super forte externo e não ter a musculatura interna bem trabalhada, que foi o que a yoga me trouxe. Trabalhar períneo, diafragma, língua. Isso, os yogis, era muito comum ver fotos antigas dos yogis com a língua pra fora, fazendo exercício para a língua, porque eles sabiam da importância da língua. Né? O próprio abdominal não é um exercício que faz muito por ti, não, internamente, né? Eu te garanto que 5 minutinhos de breath, de uma respiração bem feitinha ali, vale por 1000 abdominais, entende? Porque tu trabalha a musculatura interna. Quantas pessoas, ou até às vezes mulheres jovens já tendo incontinência urinária? Porque não tem consciência do períneo, da região do assoalho pélvico. Com a idade isso pode acontecer, mas também não deveria. Porque a gente só está focado em treinar a musculatura externa. Total. E esquece da interna, que é a mais importante. Por exemplo, diafragma forte, língua forte, assoalho pélvico forte, porque isso está impactando a produção hormonal. Uma vez que os hormônios são produzidos em determinadas regiões do corpo, o nosso corpo ele é mecânico também, né? Se eu tenho uma má postura, uma coisa que mecanicamente atrapalha a produção de hormônios, vai acontecer isso, sem sombra de dúvidas.